pegar a minha voz, porque não tava pegando mesmo. Tá, então a Carolina Maria de Jesus, ela nasceu por volta de 1914 em Sacramento, Minas Gerais. E ela migrou para São Paulo em 1937 em busca de um trabalho e uma condição de vida melhor, porque a cidade de onde ela veio era muito rural. E nessa época, São Paulo estava expandindo e se tornando um polo industrial que prometia trabalho, melhores condições para a maioria das pessoas. Então foi uma época que muita gente do Brasil inteiro foi para São Paulo. No começo, ela residiu em vários cortiços e pensões pela cidade e ela trabalhava como doméstica ou babá. Só que quando ela engravidou do primeiro filho, ela começou a ter problemas porque as patroas não aceitavam que ela cuidasse do filho dela e trabalhasse como doméstica. Então, nessa época, a única saída que ela conseguiu ver foi morar na favela do Canindé. Nessa época, existiam apenas 5 favelas ainda em São Paulo, então ainda era algo novo assim para a sociedade paulista da época. E essa favela ela ficava ali onde hoje é a Marginal Tietê, e ela foi desmontada, né? Todas as pessoas foram retiradas dali para construir a Marginal, mas ela ficava bem próxima ao rio, e ela até que era bem grande. E, bom, como eu falei que era uma coisa ainda meio recente para a sociedade, as pessoas elas tinham muito interesse e curiosidade em saber o que acontecia, como é que era a vida das pessoas que moravam nessa favela. E aí um jornalista que se chama Audálio Dantas, ele foi enviado lá para conhecer essa favela com o objetivo de escrever um artigo contando como era a vida ali na favela. E ele estava assim no início de carreira, e essa seria uma das primeiras reportagens que ele iria publicar no nome dele. E aí, andando ali pela favela, ele acabou encontrando, por acaso, a Carolina Maria de Jesus. E ele até conta que ela estava brigando com os adultos que estavam destruindo o parquinho das crianças. E aí ela começou a falar assim, vocês vão ver que eu vou escrever tudo que vocês estão fazendo no meu livro e todo mundo vai ficar sabendo. E aí o Audálio, o jornalista, ficou curioso em saber que livro era esse e foi conversar com a Carolina. E aí, Que então, sorte dela, né? mais ou menos, né? Depois a gente descobre que ela sempre tentou se autopublicar. Só que ela sendo uma mulher negra, solteira da época, era muito difícil ela conseguir. Mas existem registros de diversos esforços dela antes do Audálio aparecer na vida dela. O Audálio foi mesmo o que fez a virada de chave para ela conseguir fazer a primeira publicação. E ele até fala na entrevista uma frase que me marcou bastante, que ele fala assim, não tem nada que eu pudesse dizer sobre a favela que fosse mais importante do que os diários da Carolina. Então, ele decide fazer a publicação desses diários em 1958. Ele fez assim, não que ele editou o que ela escreveu, mas eles reduziram os diários, porque eram 38 cadernos que ela tinha nessa época. E aí eles reduziram para poder fazer a publicação do livro mais enxuto, né? E aí, enfim, aconteceram várias coisas. O livro começou a vender muito, deu muito certo para Carolina. E ela, na época que lançou o livro, ela vendia por volta de 2.500 livros por dia. Era muita coisa. Então, Tem uma data, assim, de quando que foi isso? mais ou menos em 1960. Foi praticamente 10 anos, assim, depois do que a gente tá lendo agora, né? Sim, exatamente. Então, ela residiu bastante tempo ali na favela com os 3 filhos. E durante esse tempo ela continua escrevendo muito, então ela tem muitas outras coisas além desse diário, que é o mais famoso, né, que a gente está lendo, O Quarto de Despejo, mas ela tem outros romances, ela tem ficção, ela tem teatro, ela tem vários textos que não são tão conhecidos. Inclusive, isso foi uma das críticas que eu vi algumas pessoas estudiosas da literatura brasileira falando que, pelas condições dela, né, de ser uma mulher pobre e preta,
ela não foi valorizada no Brasil como ela deveria. E ela é muito valorizada fora do país. Há muitos anos já, ela é reconhecida como uma grande escritora com prêmios e, inclusive, ela foi best-seller em 11 países dos 46 onde ela foi publicada. E ela é usada como tese de mestrado e doutorado, mas no Brasil, apenas uns 6 anos atrás que ela começou realmente a ter mais visibilidade, e aí foi então que ela também ganhou o título de honoris causa da UFRJ, né, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isso quando ela estava viva ainda, você sabe? Não, não, não. Ela morreu em, deixa eu ver aqui, 1977. E ela ganhou esse título recentemente, né, como um honoris causa da literatura. E, inclusive, deixa eu ver aqui o que eu tinha falado sobre isso. Ah, sim. Esse ano, uma escola de samba do Rio de Janeiro, que é a Unidos da Tijuca, ela fez uma música. O samba enredo deles foi o tema Carolina Maria de Jesus. E aí eu vi o desfile deles e ficou muito legal. Depois eu posso mandar para vocês um resumo aí, que a letra é muito linda e o desfile também é muito lindo, e cada ala representa um momento da vida da Carolina. Porque Nossa, que legal. nossa, é muito lindo de verdade. E o que acontece? A Carolina, ela fala, né, que o sonho dela era morar numa casa de alvenaria. E aí, logo depois dessa publicação dos livros, ela consegue, de fato, comprar uma casa. E ela vai morar num bairro de classe média alta de São Paulo. Só que aí começam a haver outros problemas na vida dela. Porque ela era uma ex-favelada que tinha certos costumes e certas... ela tinha um sonho de que se ela saísse da favela e fosse morar numa casa de alvenaria, as coisas estariam resolvidas, que o mundo seria realmente melhor. E quando ela mudou para esse bairro de classe média alta de São Paulo, não foi isso que ela encontrou. Porque ela sofria muito preconceito pelas pessoas do bairro que não aceitavam muito bem ela. Ela começou a receber muito. Ela foi muito assediada pelas pessoas, porque pessoas pobres ficavam de plantão na frente da casa dela pedindo dinheiro, ajuda. Ela pegava os mendigos da rua e levava para casa dela. Os filhos dela pegava cavalo e colocava dentro da casa. Então virou uma bagunça, assim, e os vizinhos não gostavam. Então ela começou a ficar muito frustrada também. Com a sociedade que ela encontrou depois de conseguir um dinheiro. E aí ela escreveu o segundo livro dela baseado nisso, que é o livro que se chama Casa de Alvenaria, que é uma crítica a como a nossa sociedade funciona e não mais só a pobreza, que foi o caso do quarto de despejo. E aí ela, depois desse momento, ela acabou indo morar, comprou uma chácara e foi morar num lugar mais isolado, em contato com a natureza. E ela ficou lá até 1977, quando ela morreu. E hoje a casa é um ponto turístico, basicamente, né? A fazenda foi reformada, mas ela se chama Fazenda Carolina de Jesus. E eu acredito que possa visitar. E aí, eu vi algumas entrevistas até com a filha dela, acho que é Vera Eunice? Vera Veronice. Eunice. Ela tá viva ainda, né? Ela conta muito sobre a mãe, como ela era. Inclusive, ela fala muito sobre como a mãe era após ela conseguir um certo dinheiro, né? Que a sociedade sempre tentava vender os livros da Carolina com a imagem dela como uma preta favelada, pobrezinha, com um lenço na cabeça. Só que isso foi um momento da vida dela. E depois ela não era mais essa pessoa. Ela era muito vaidosa, ela se cuidava muito, adorava usar o cabelo solto, com aqueles pentes que são associados à cultura negra, né, de resistência. Ela usava muitas joias, ela adorava confeccionar brincos, colares e tudo mais, e adorava sorrir. Ela, tipo assim, não tinha aquela imagem de coitada que a imprensa gostava de passar, mas era isso que vendia.
E aí eu vi umas entrevistas de umas pessoas falando que uns 6 anos atrás a Carolina ela estava passando, todos os textos e livros da Carolina estavam passando por uma revisão para tentar reparar esses danos que fizeram a imagem e os textos dela. Ela passou muito por que eles chamaram como se fosse um assédio de editorial, que as pessoas que faziam a revisão do texto antes da publicação cortavam muita coisa do texto original que ela escrevia e publicavam somente aquilo que eles achavam que ia vender. E isso aí acabou que os textos dela não estavam na íntegra. E aí desde 2020 começaram a republicar os livros realmente com as palavras dela. E eu achei isso muito legal, que por mais que ela tenha sofrido tudo isso, a gente tá tentando reparar agora de alguma forma. Mas enfim, aí eram essas informações que eu trouxe e eu tinha uma última coisa que eu anotei aqui que eu achei muito legal, que no epitáfio dela, em cima da lápide, tá escrito assim: Sonhei que estava morta, vi meu corpo no caixão. Em vez de flores, eram livros que estavam em minhas mãos. Que lindo. Ela Sim, que falou isso? sim, ela que escreveu isso. Ela era Me uma emocionei. poetisa, né? Uhum. Mas dá pra perceber nos textos dela, nossa, é incrível. Uhum. Mas agora, Tô com uma dúvida, será que esse que a gente leu já é uma revisão mais atual? Porque assim, tem palavras escritas erradas, né? Não sei se vocês Sim, notaram isso. sim, sim. E aí eu falei, nossa, que legal que eles mantiveram. Será que esse que a gente está lendo já é uma cópia mais autêntica ou não? Eu acho que esse livro é o Curiosa. único que foi mais autêntico, porque o Audálio Dantas queria que fosse autêntico. Ele removeu algumas coisas só pra diminuir o tamanho mesmo e poder caber no livro. Mas eu acho que esse foi o livro que ela menos sofreu com esses Tá. cortes. Mas será que eles reeditaram? Não Ele também? sei, não sei, não Eu vou dar uma procurei. procurada. Fiquei Ah, curiosa agora. inclusive eu esqueci de falar isso, mas na época que esse livro foi lançado, muitos críticos, inclusive escritores grandes da época, eu não lembro os nomes agora, mas eles duvidavam que o texto era real e que uma mulher favelada realmente tinha escrito aquilo. E aí eles começaram a publicar críticas nos jornais em relação à obra, que aquilo era uma invenção do Audálio Dantas e que a Carolina não existia, que ela era uma personagem inventada, que era impossível uma favelada escrever palavras tão bonitas. pois é, menina. Porque é realmente muito impressionante. Sim, Muito impressionante. Pelo contexto que ela vive, né? Que a gente está acompanhando agora. Ver assim a forma como ela escreve, eu fiquei muito impressionada. Muito impressionada. Do começo até eu fiquei, gente, será que ela fica olhando o dicionário procurando palavra bonita? Porque ela escreve. É linda a escrita dela, é linda. E esse é um dos livros que eu gosto bastante de audiolivro, mas eu fiz questão, assim, cara, esse não rola de ouvir, porque eu quero ver palavra por palavra, porque sim, é bonito, encantador, até os erros gramaticais dela, tipo, encantam de certa forma. sim, é muito lindo. É uma linguagem muito popular, mas ela usa. Cara, o jeito que ela descreve. Tem uma hora que eu não lembro exatamente as palavras dela, mas ela fala que ela é uma mulher ousada e que se ela pudesse, ela usaria um vestido das estrelas, da cor das estrelas. Que ela cortaria o céu e faria um vestido. Eu fiquei, gente, que é isso? Essa mulher é incrível. Sim, eu achei uma coisa, assim, muito, muito legal, assim, uma das coisas mais legais, assim, que eu li. Esse é de longe, disparado, o livro que mais tenho notas. Tipo, que eu tem vários trechos que eu salvei. Os outros, pouquíssimos, um ou dois no máximo, que também foram bem legais, mas o Blackout, eu acho que eu marquei umas três ou quatro no máximo, frases, assim, que eu gostei. Mas esse, tipo, na nossa primeira reunião já deve ter uns seis. Porque, nossa, tem muitas coisas, assim, que eu achei incrível, impressionante. E o que mais me encantou foi pelo contexto, também pela época, ela falando, tipo, sobre ela ser uma mulher negra, que ela gosta de ser uma mulher negra, que ela gosta do cabelo dela, que ela gosta, e se ela fosse reencarnar, ela sempre queria vir preta. E eu achei
Nossa, eu achei isso tão bonito. Nossa, É até me muito arrepio. potente, né? Porque, tipo, isso é um pensamento, querendo ou não, muito contemporâneo, né? Tipo, a gente vê isso hoje, mas ainda tem muita luta, né? Da classe racial para essa aceitação. Sim. Tanto que eu tava até falando com você, não lembro se com você exatamente, mas que tem os lugares, não lembro exatamente agora, mas com certeza no continente africano, que mulheres usam produtos químicos para clarear a pele, para ser aceita socialmente, enfim, como beleza, e ver, tipo, que nesse contexto que ela vive há quase. O quê? 60, 70 anos atrás? Não, eu sou ruim de matemática. 1960, 60 anos. É Então. 38, né? Que é o livro começa em Que o 38. livro começa, mas isso foi já em 1960 Que lá, ela por foi. volta, né? Eu achei, tipo, muito lindo, sabe? Saber essa força, essa garra dela e quanto ela se ama do jeito que ela é. E faz muito sentido pra mim você falar que depois ela era uma mulher muito vaidosa, porque a gente percebe isso mesmo dentro da realidade dela, que ela fala que não gosta, né, de andar do jeito que ela anda, que ela gostaria de estar sempre limpa, cheirosa, que ela Sim, aprecia muitas pessoas assim. E, gente, isso pra mim foi uma das coisas que mais me marcou, assim, até agora. sim, sim. Eu achei muito bonito também. Uhum. Eu fiquei muito encantada, muito mesmo, assim. Já sabia desse livro há bastante tempo, mas eu tenho bastante dificuldade de acessar qualquer tipo de história muito triste, assim, né? Que fale de realidade. Eu Sim, acho que eu trabalho com muita realidade já, então eu tento ver as coisas mais superficiais possíveis quando eu tô fora, né? Então era um livro que eu sempre ficava assim namorando, mas eu nunca tive coragem de ler. E aí eu pensei em sugerir, mas eu falei, gente, é muito pesado, não sei se a galera vai. Tá, daí a Letícia falou, não, bora então, vamos ler, porque. E assim, sem brincadeira, assim, sem sombra de dúvidas, eu acho que é o melhor livro que eu já li. Assim. Eu tô muito impressionada com a escrita dela, assim, é muito incrível, sabe? Ah, como ela tem uma noção da realidade, como ela sabe quem ela é, né? Como ela é colocada na vida, assim, de um jeito que eu acho admirável. E eu conheço pouquíssimas pessoas que têm essa noção de si que nem ela tem, né? Isso, esse orgulho de, pô, sou preta e se pudesse nasceria de novo, e adoro meu cabelo e tal. E como ela tem uma moral e uma ética, né? Assim, ela fala, as crianças não têm culpa, sabe? Ela vai pensando com ela mesma, assim, tipo, as crianças não têm culpa, não pode tratar mal as crianças, e como ela é justa, né, com todo mundo, ela vê alguém passando fome, né, acho que bem no finzinho que a gente estava lendo ali, tem, né, uma passagem que tem um senhor passando fome, e ela fala, eu vou lá catar mais papel para comprar algo para você comer. Ele fala, não, você já tem que cuidar dos seus filhos, né? Ainda vai me alimentar e tal. uhum, E ela vai trazendo uma consciência social absurda, que assim, tem sim, coisas que ela fala ali em 1940, né, que a gente estava vendo, cara, que eu só fui entender que acontece, tipo, sei lá, 2, 3 anos atrás, o tipo, que eles jogam o alimento fora para poder aumentar preço, né? Assim. E ela já tem essa consciência ali, ela olha. Então, assim, enfim, eu fiquei impressionada, eu acho ela fantástica. E eu não sim, queria ver nada, porque eu queria ser, eu não queria saber da história antes, porque eu queria ser impactada, né? Mas eu vi que o senso protetor dos filhos é o que vai movendo ela, né? Pelo menos até agora, assim. E aí eu fiquei muito curiosa para saber o que aconteceu com os filhos, né? Isso foi uma sim, coisa que eu fui pesquisar. uhum. Eu achei muito triste, na verdade, saber, né? Tem uma briga por herança nesse momento, que ela tem 3 netas que estão brigando com essa filha, como que Vera é? Eunice. Veronice. A Vera Eunice. O filho mais velho faleceu, e aí todo mundo fala que foi por doenças causadas pelo tempo que ele viveu, né, na favela, mas é muito improvável, assim, né, porque ele já, acho que faleceu adulto, então, Isso que eu ia perguntar se ele morreu novo. eu não Eu consegui nem acho que saber qual não. foi a causa da morte dele. E o mais novo, ele faleceu, ele viveu nas ruas, né, ele tinha uma questão de dependência química e tal, e ele foi atropelado, né, daí as filhas dele que estão agora brigando com a tia por conta da herança. E eu achei isso muito triste, porque assim, eu pensando, poxa, tudo que ela fez, né, para esses filhos, tudo que ela conquistou assim, saber que um deles teve um fim tão trágico assim, né, de parar nas ruas, né?
e depois falecer, e agora tá uma briga por conta da herança dela, né? Mas é isso, eu acho que é revolucionária, é fantástica, é incrível, uma gênia super inteligente, super Sim. fantástica, dona de si, e sei lá, só isso, virei a fã número um dela, assim. E é Eu legal que a gente vê o quanto a dignidade da pessoa tá muito atrelada ao dinheiro, assim. Porque a gente vive numa sociedade em que, cara, a gente, não sei, pelo menos eu tenho uma visão que se pensa muito em comida e em alguns pontos ela fala que, beleza, ela conseguia comprar pão, mas ela não conseguia comprar sabão pra lavar roupa, pra tomar banho, que o sonho dela era comprar uma máquina de costura pra conseguir produzir pra ela, pros filhos. É um texto tão dolorido, sabe? Tão carregado de sentimentos e de uma realidade tão forte, tão crua, que sei eu, é a primeira vez que eu fico descompensado mesmo com uma história, assim, sabe? Sim. Que eu tava lendo parcelado. Eu não tava conseguindo ler muito. Juro. ai, Eu também, eu tinha que dar umas paradas. Falei, chega, Uhum. deixa eu fazer alguma coisa, vou fazer bolo. Sei lá, Mano, eu comecei toda a ter hora. uma outra relação até com a comida, sabe? Eu comecei a pensar, porque ela Menina. traz tanta dificuldade, eu falava, nossa, cara, que privilégio, eu tenho, abrir a geladeira assim, ver que tinha comida, sabe? Ah, vou lá cozinhar. E aí comecei a sentir um prazer em preparar alimento. Cara, alô? Consciência de classe, enfim, já valorizamos o que a gente, nós temos, né? Acredito, querendo ou não, mas ver essa realidade, essa miséria, né? Que eles não são pobres, eles estão na miséria mesmo. Traz muito mais consciência pra gente de como o mundo é mais cruel do que a gente pensa às vezes. E eu também tive essa relação, inclusive, não tem nada a ver, mas pra mim teve a ver porque agora eu tô fazendo uma dieta com muita comida, tô empurrando comida pra baixo, não tô dando conta de comer, ao mesmo tempo que eu tô lendo um livro que a pessoa fala que não tem dinheiro pra comprar pão. Aí eu fico, gente, eu acabo até me sentindo mal, sabe? Às vezes, tipo, dentro do meu mundinho, dentro da minha realidade, tipo, pô, eu passo tanta dificuldade, tem tanta coisa ruim na minha vida, mas se a gente para pra pensar, não tá, sabe? Tipo, não tá, gente, a gente tá bem. E Sim. trazer essa noção, assim, de realidade é dolorido, né, como o Lucas falou, e é uma porrada mesmo, uma porrada grande de ver todo esse contexto, tipo, ela falando do quintal, que as pessoas jogavam excrementos nos filhos, e eu sabia que quando eu ia ler esse livro ia ter coisas fortes, mas foi bem mais forte do que eu achei que eu ia ver. Sim. Eu achei muito pesado quando ela comenta que em dias de chuva eram os piores dias, porque ela não podia sair para trabalhar e ela basicamente só tinha o dinheiro do dia que ela trabalhava naquele momento e realmente não sobrava mais nada para que ela pudesse comprar comida para o próximo dia. Então eu fiquei pensando, gente, imagina hoje, que foi um dia que amanheceu chovendo muito. Imagina uma pessoa na condição que ela estava hoje em dia. Essa pessoa passou pela mesma situação. E essa história começou em 1938, acabou em 1960, acho. Ela continua se repetindo até hoje. Pouca coisa mudou desde então. Isso que dói quando a gente vê. Quando ela comenta muito sobre política, né? Ela é uma Sim, pessoa muito politizada, também é incrível. sim, as críticas que ela faz aos governantes da época, ao Juscelino Kubitschek, ela até comenta que no começo do mandato do Juscelino, ela tinha uma certa esperança de que as coisas melhorariam e depois, no meio do mandato, ela fala, não era bem o que eu esperava, não há mais esperança. Aí ela fala uma frase que eu achei, nossa, muito foda. Ela falou assim, agora Juscelino está dentro da sua gaiola de ouro lá no Catete, que é o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, que na época era onde o presidente morava, né?
Aí ela fala assim: como um passarinho está na sua gaiola de ouro, mas ele tem que ter cuidado porque quando os gatos têm fome, eles atacam os passarinhos. Sim, muito forte. Uma Então, coisa e que eu ela tô. faz uma analogia muito legal também, né? Que ela fala do palácio é X coisa, a cidade é X coisa, Eu, Sim. eu aí ela salvei essa fala, né? frase. E a favela é o lixão, né? É o despejo. Quarto de despejo, né? Que ela fala. Tipo, o Cara, isso Nossa. é quarto da fantástico, bagunça, do Uhum. né? Assim, lixão mesmo. a habilidade que ela tem de, né, de construir analogias e simbolizar. Isso, tipo, isso é arte, sabe? Sei lá, num nível absurdo. E é impressionante, sabe? A maneira como ela narra. Mas, ao mesmo tempo, é uma maneira dura, assim, bem concreta, né? Bem o real jogando na nossa cara sem nenhum cuidado, né? Assim, como assim que é a realidade. Eu Lidem falei, com a isso. porrada é forte. E a gente, né, se impacta demais, assim, eu acho que não tem como não, sei lá, né, se for um psicopata, talvez não, mas de maneira geral, as pessoas lendo isso, elas vão, né, a gente vai se colocando no lugar dela, né, a gente vai exercitando essa empatia de, meu Deus, e se fosse comigo, né, será que eu ia aguentar metade disso? Você vê que ela tá, putz, eu tô muito cansada, eu tô exausta, mas eu tenho que trabalhar, Nossa, ela falando que tá com né, fraqueza. ela Nossa. passando mal, os filhos passando mal, doentes, com febre, e ela desesperada, né, assim, deixando eles sozinhos e, enfim, Acredito que não tinha o SUS como é hoje não na tinha, época, não né? Não, existia. não. Tinha Tanto que que pagar ela por fala que, tratamento. nossa, eu Uhum. não tenho dinheiro para levar ela no médico, né? Ela recorre às sugestões ali, que ela até fica puta e fala, não vou mais e tal. Chá Não de tinha alho, né? Um mais. negócio tipo assim. O É. SUS é de 1988, né? 90, assim, então. Ali em 1970 já tinha uma base É, estruturada, mas ele é existente mesmo em sim. 88 na Mas eram Constituição. outras formas, né? É que fizeram uma lambança, mas assim, teve uma época que era só pela Previdência, então só quem trabalhava e contribuía, né? Que tinha direito a esse acesso à saúde, então ela, na condição dela de catadora, com certeza não tinha, teria que pagar, né? Uhum. Então, assim, entender que nem esse recurso que hoje a gente tem existia para ela, né? Assim, e para toda aquela população. Como as pessoas. Isso também foram movimentos de pessoas que foram pensando nisso, de não dá, né? Assim, o que está acontecendo, a pobreza e a miséria e a fome começaram a ficar tão gritantes que começou a eclodir movimentos sociais para derrubar tudo isso, né? E aí, nos anos 70 que teve a ditadura e tudo mais, então as coisas foram piorando, escalando numa pior até culminar ali, anos 80, da galera falar, chega, né? É muito recente se a gente for pensar, né? É uma série de É. direitos, assim, Sim, muitos. e a sociedade inteira, se pensar até na construção de favelas, ela vem lá da abolição da escravatura, né? Assim, tipo, desde aquela época, porque não teve. O plano de governo foi o racismo, né? Acho que é importante também entender isso, que assim. Trouxeram os italianos, trouxeram a galera de outros lugares para trabalhar né, remunerado, mal remunerado, né, também explorados, mas ainda assim. E aí a população negra foi toda jogada para as margens dos rios e deixada ali, né? E essas favelas foram acontecendo por conta disso, né? Então, assim, era um plano que fossem marginalizados, era um plano que o racismo existisse com muita força e impedisse que pessoas negras pudessem ser vistas em pé de igualdade, né? Então, essa é uma história trágica que ainda acontece, né? A gente ainda vê essa exclusão muito forte. É muito difícil ver pessoas negras em lugares de poder, né? Assim, e o machismo também, né? Eu estava vendo muito recentemente que teve várias mulheres que escreveram obras, né? E os maridos que assumiram e gente muito famosa, assim, filósofos muito famosos, escritores muito famosos que a gente conhece hoje, que roubaram as obras das suas esposas. Então, assim, tem uma dupla dificuldade aí, né? Uma tripla, né? O fato dela ser mulher, o fato dela ser preta e o fato dela ser favelada, né? Assim, então, Mãe solteira. Mãe solteira também. Ela então, fala, né, muito sobre isso, que, tipo, ela preferia passar por essas situações do que ter um homem que bateria nela, porque todas as mulheres da favela apanhavam de seus maridos. É duro, gente. É muito difícil ler isso. Eu acho que dói.
Porque a gente sabe que não é ficção, porque ela tá falando sobre algo que acontece com ela. Eu acho que se fosse uma obra fictícia, beleza, a gente ia falar assim, realmente isso acontece, mas ok. Agora, saber que tudo isso é real, eu acho que dá um peso, uma carga muito grande. E sobre esses simbolismos, né, que a gente estava falando, eu achei que foi incrível o plot de quando eu entendi o título do livro, que ela falou, né, sobre essa analogia do quarto de despejo, daí minha cabeça fez. Mano, Eu sim. ainda não tinha me tocado do nome do livro em relação ali ao contexto, né, da história. Aí ela falou e eu fiquei tipo, meu Deus, gente, agora eu entendi tudo. Foi um Sim. momento muito assim legal pra mim. E mais um que eu marquei. Eu marquei muitas partes desse livro. É também. São tantas coisas que ela critica, né? E é tudo tão real e recente. Isso que é triste também, mas é tão. Sei lá, a minha família, assim, não tem pessoas muito pobres, mas a minha avó foi uma pessoa muito pobre. E do tipo assim, praticamente não ter o que comer. E ela se virava plantando em uma horta, ou sei lá, botava meu tio pra vender pão e o pão que sobrava ele levava pra casa. Era nessas condições, assim, muito sofrido. Ela trabalhava de lavadeira para as pessoas. E a minha avó, ela tinha muita consciência política e dos direitos dela para a época em que ela viveu. Por exemplo, ela jamais aceitou trabalhar sem ser CLT, a minha mãe conta. É, ela, quando meu avô morreu, ela brigou na justiça para conseguir os direitos dela, porque tinha 5 filhos pequenos e ela era muito essa pessoa que dava um jeito, sabe? Ela não tinha dinheiro para comprar uma comida, aí ela plantava o que ela conseguia e trocava com outra pessoa que tinha outra coisa. Ia fazendo isso e pegava a roupa de alguém, aí conseguiu comprar uma máquina, fazia a roupa dos filhos. Então, cara, foi sofrido também a vida da minha avó, mas ela não foi uma favelada. Talvez se ela morasse em São Paulo ela seria, mas como ela morava no interior de São Paulo, não foi a situação. Mas, cara, ver isso me deu, tipo, uma sensação muito, cara, que imagina por tudo que a minha avó passou, que já foi ruim, mas não tão ruim quanto isso daqui. Isso aqui é de cortar o coração, sabe? Foi Sim, bem complicado ler, assim, tipo, algumas partes realmente emocionavam muito. toda hora meu olho enchia de lágrima. Foi por isso que eu falei que eu tinha que ler parcelado, porque eu não tava aguentando ler, tipo, muito de uma vez. Sim. Coisa que vocês mesmo pontuaram que me pesou bastante foi o tamanho da consciência de como ser humano, como sociedade que ela tinha e que parece que muitas pessoas mesmo muito letradas ainda não têm, sabe? Não carregam. Tem um pedaço do livro que me pegou bastante, que eu deixei marcado aqui, que ela fala: a democracia está perdendo os seus adeptos. No nosso país, tudo está enfraquecendo. O dinheiro é fraco, a democracia é fraca e os políticos fraquíssimos. E tudo que está fraco morre um dia. Foi uma parte que eu achei. A gente tá falando de 1938, mas parece que a gente tá Exatamente. falando de ontem. Exatamente. A estrutura ainda é a mesma, né? Uhum, isso Parece. que é incrível pro lado ruim, né? No caso. Sim, sim. E o quanto ela diz que quem passa fome não são as mesmas pessoas que tomam as decisões. Então, por isso que as coisas continuam como estão, nessa estrutura, que, que no fim é só isso mesmo, é só um quarto de despejo e eles não conseguem ver como ir para a sociedade, quando tentam ir para esse outro lado, é sempre tão renegado, sabe? Ela falando que o dono do açougue joga cândida na. Não sei se ela diz cândida, não lembro a palavra exata. Mas que joga ali água Veneno, né? sanitária nos sacos para eles não. Para os favelados não mexerem, né? Ela usa bastante esse termo favelado. Sim. É, não sei, é muito pesado ver que isso ainda é uma coisa que a sociedade carrega, que a sociedade insiste em manter. Uhum. Tem Eu uma acho que parte. Desculpa, pode falar.
Não, não lê, pode ir. E tem uma parte do livro até que ela fala, que inclusive aparece no desfile do carnaval, que é a primeira ala, assim, tem um estandarte escrito assim: o maior espetáculo do pobre da atualidade é comer. Cara, isso é Nossa, muito duro. me lembrou também as frases que ela fala que, tipo, eram os dias de festa, os dias de felicidade dentro do barracão, que é quando tinha, tipo, arroz com feijão. É, Uhum. quando Nossa, tinha 4 coisas diferentes, não é? Tipo, arroz, É, feijão, quando ela. linguiça e alguma coisa. Isso, quando ela fez arroz, feijão, mandioca frita e linguiça, que os filhos perguntaram qual era a festa do dia. Que aquilo era gente, uma coisa assim surreal. E ela fala que o sonho dela era ter esse conjunto alimentar todos os dias na casa dela. Que a gente vê ela falando muito de sopa, de cozinhar Osso, osso osso. com um né? pouco de carne. Nossa, sim. Uhum. E Tem, comer tem, comida estragada, né? Até eu lembro que ela fala isso, que ela, quando o Juscelino Kubitschek ganha a eleição, ela fala que nunca mais ia comer comida estragada, vencida do lixo. E aí as coisas continuam piorando e ela tem que recorrer novamente a essa comida que vem do lixo. E aí ela fica muito frustrada com, cara, eu achava que ia dar certo e eu tava errada. Isso é muito ruim. O que eu ia comentar é, inclusive, ainda nesse assunto de comida ruim, né? É do rapaz, né, que ela vê morto porque comeu comida estragada. E é bem no começo, assim, do livro, né? Sim. E já pensei, nossa, a gente já tá inaugurando, assim, as primeiras páginas com um acontecimento muito forte. Que o rapaz comeu e depois apareceu morto de uma forma muito feia. E como isso também era muito aberto, né, para as pessoas que passavam por ali, enfim, tinha acesso a esse tipo de cenário, que é muito ruim, né, para qualquer pessoa. Eu fico pensando também, tipo, para as crianças que poderiam ter presenciado aquilo. Isso porque, tipo assim, até onde que a fome leva a pessoa, né? Tipo, aos atos que a pessoa tem que se colocar, tem que fazer por estar passando fome. Comer uma comida tipo, muito. Pra acontecer aquilo, devia estar, tipo, gente, muito estragado. Ou E, também enfim, poderia ter veneno, né? Porque ela sim, também. comenta que algumas pessoas colocavam veneno na comida. Aham. Mas acho que ela mencionou que tava realmente ruim, assim, tipo, de cheiro, enfim, foi muito forte, eu acho. Tipo, porque não foi só uma situação de miséria, mas também uma situação de tragédia assistida, assim, sabe? Tem uma pedaço também ali que é mais agora pro finalzinho que a gente leu, que ela fala que eles vão pedir comida, pedir coisas ali, né, naquele pedaço que tem alvenaria e tudo mais, né? uhum. Sim. E aí que uma delas pede uma comida e a mulher dá um negócio numa trouxinha, assim, amarrada, e ela não quis abrir na frente das outras, e quando ela abre, são ratos mortos, né? Ai, nossa. Achei aquilo, né, assim, de um simbolismo também muito forte de dizer, assim, né, vocês não são... Tem uma que fala, né, vocês não são bem-vindos, que podia ter uma enchente e matar todos vocês e tal, e ela nota isso, percebe, né, o quanto que não tem, e aí morre o neto da mulher que fala isso na enchente e tal. É muito forte, né, o quanto que a exclusão, né, a marca da exclusão fica ainda muito... E, gente, é muito, muito atual, assim, eu trabalho com uma realidade de vulnerabilidade muito grande, né, assim, de histórias como essa são histórias que eu realmente escuto, assim, Você ainda tá ali no presencio. Rio Comprido? Ou não? Eu atendi bastante ali, já Aham. trabalhei bastante ali, agora eu tô em outro território. Ah, Deixa eu sim. só Mas perguntar, mas o que você faz? eu sou psicóloga, mas eu sou psicóloga do SUS, né? Então, o meu Ah, trabalho é na atenção primária. Então, a gente faz um trabalho muito de campo mesmo, assim, né? Dentro dos territórios, dentro dos bairros. E, assim, é só o que eu atendo, gente. Tipo, são casos assim, são casos de extrema vulnerabilidade social, de violência, e eu escutei até uma vez uma coisa muito parecida de uma paciente que ela falou que um juiz chegou nela e falou que ela era marginal, assim, isso me marcou muito, né? Ela falou assim, o juiz falou que eu sou marginal.
Aí eu não sabia o que era marginal, ela falando assim, né? Eu fui pesquisar o que era marginal, achei aquilo também de uma poesia. Até pensei em indicar para ela esse livro. E aí ela falou assim, fui pesquisar, porque eu não sabia o que era marginal. Eu falei, o que é marginal, então? Aí ela falou assim, é ser favelada, né? É ser pobre, é não ter direito e tal. Então, assim, é uma coisa que ainda marca muitas realidades, né? Assim, e a fome mesmo. Já atendi muitas vezes pessoas que não tinham o que comer, assim, né? Que chegavam, já, assim, casos de pessoas que mães que até narra isso também, né? Já teve casos assim de mães que tentaram suicídio porque não tinham comida e não tinham nada para dar para seus filhos, né? Para comer, assim. E ela E fala aí também, né, sobre suicídio. Uhum. ela fala, né? Então, assim, Uhum. isso é muito recorrente quando a gente fala de saúde mental por causa disso, porque acaba virando patologia a pobreza e a fome, sabe? E aí eles vão parar, psicólogo, vai fazer alguma coisa. E aí, cara, a gente fica muito de mãos atadas. Você Faz não o tem o que quê? Compra fazer, uma cesta básica pra pessoa e ela precisa pronto. comer, sabe? Ela precisa comer, ela não é doente mental, sabe? Então, assim, é muito difícil. E é isso que eu falei, que eu evitava ler esses livros, porque eu falei, nossa, cara, eu já escuto isso tanto que é muito complexo para mim chegar em casa e ter que ler essas histórias. Mas eu acho que é importante a gente se impactar, sabe? Eu acho que é muito importante que a gente continue se impactando, que a gente não Viva no nosso normalize. mundinho, né? Não normalize, tá bom, tem gente passando fome. Cara, tem gente sofrendo pra um caralho mesmo, assim. E a E gente é gente que muito não sabe privilegiado. dizer, né? Não sabe se expressar igual a Carolina conseguiu. Exato, como é que faz, né? Que não tem essa voz. Ela, né, assim, tinha uma voz, uma força que a maioria não vai ter mesmo, de se expressar. Eu ia até colocar que eu acho bem engraçado o quanto que fica evidente esse afastamento dela das outras mulheres, né? Que ela tá sempre criticando as mulheres lá. É porque elas são assim, elas são assadas, elas, né? Aí acho que vai acabar. 15 Mas minutos. ela vai colocando isso também, né? Porque eu acho que como ela é muito inteligente, ela não consegue também se Se ligar, né, com misturar as ali, outras né? mulheres ali, assim. Eu acho que isso também é muito solitário, né? Porque ela fica muito. Cara, ter conhecimento é um negócio que te isola, é muito ruim. E ela vive num lugar que as pessoas literalmente jogam merda na casa dela e nos filhos dela. Imagina a mente dessa pessoa. Tipo, não é só a pobreza, mas também a pessoa não tem uma referência de nada. E, inclusive, daí falando já de uma coisa boa, mas eu vi uma entrevista que a Clarice Lispector, né? Ela Uhum. deu. Elas se conheceram, né, Carolina e a Clarice, e tem uma foto das duas juntas. E aí a Carolina fala pra Clarice que ela está acanhada, que ela não era uma pessoa de ter vergonha, mas estava acanhada ao estar do lado de uma escritora tão grande assim. E aí uma escritora de verdade, alguma coisa assim que ela fala. E aí a Clarice fala: a grande escritora aqui é você, porque você escreve a realidade. Muito lindo. A Clarice também Ah, tem uma história muito bonita. e eu ia até falar isso, que me lembra, quando ela fica poeta, assim, no livro, me lembra muito a Clarice, né? Mas é isso, a Uhum. Clarice não fala de realidade, né? Ela fala de processos internos, é um outro rolê, assim, bem diferente, mas a, a, a poesia das duas é parecida, eu acho bem legal isso. Sim. São como se fosse a mesma vibe, só que dentro de realidades, tipo, cada uma cresceu de um jeito e ali elas mostram, né, quem Uma elas está são. na sala de estar e a outra no quarto de despejo, mas elas se admiram. Uma falando da Bem barata baseado. no quarto da empregada e a outra falando A outra sendo a barata no quarto da empregada. É verdade. Gente, eu ia falar um negócio que eu esqueci, era mentira. Ah, lembrei. Dela ser, tipo, assim, uma mulher mais consciente. E eu acho muito incrível como, tipo. Claro que a gente vai falar bem da gente, né? Mas ela parece uma pessoa muito virtuosa, sabe? Mesmo apesar das diversidades que ela passa, como vocês falaram, tipo, se preocupa com as crianças. Ela tem uma visão, assim.
bem mais moderna, né, das coisas. Ela parece realmente ser uma pessoa mais justa, que se compadece. E eu acho que ainda dentro dessa comparação, realmente destoa muito, né, das outras, vou nem falar mulheres, né, vamos dizer assim, das outras pessoas. Ela fala que não bate nos filhos, que não gosta de violência. E se parar para pensar dentro do contexto que ela tá inserida, eu acho que até mesmo eu falo um pouco de mim, não sei vocês, mas cresci em uma família, vamos dizer assim, fui criada de uma forma onde, tipo, as mulheres mesmo não tinham esse pensamento, sabe, de justiça, de como lidar com as crianças, sobre punição. E como lidar ali com as diversidades mesmo do dia a dia, eu não falo nem só sobre criar, né? Mas diversas situações, ela tem realmente, assim, um senso, como a Tati falou, ela sabe onde ela tá, e eu acho ela, assim, uma pessoa muito incrível como, não como escritora, assim, falando agora, mas como pessoa mesmo, sabe? Uma pessoa virtuosa, acho que é isso que eu poderia falar. Desde o começo, assim, ela fala, não, eu não gosto disso, eu não acho isso legal, eu acho que não é assim que deve fazer as coisas, e eu acho isso muito admirável mesmo, tipo, ela enquanto pessoa, a forma como ela pensa os outros indivíduos, né, tipo, sempre com cuidado, com empatia. Era essa a palavra que eu estava procurando, sempre com muita empatia, assim, sobre o mundo e as pessoas. Eu achei isso muito bonito também. Que, tipo, dá pra perceber, assim, essa diferença, né, entre ela e as outras pessoas ali que ela vai mencionando no livro. Até dá pra perceber que, assim, por mais que ela tenha algumas situações ruins com as pessoas da favela que Uhum. fizeram ela sofrer, ela não quer que essas pessoas estejam nessa condição. Ela quer que as favelas sejam extinguidas pelos políticos e que essas pessoas tenham melhores oportunidades, mesmo passando por todo aquele estresse. Mesmo sendo. Muitas vezes as pessoas pioram a situação que já é ruim, mas ela ainda assim gostaria que elas estivessem numa situação melhor. E isso tem um senso de justiça, assim, muito, muito crítico, assíduo, sabe? Muito, assim, bonito de ver em uma pessoa mesmo. Sim. Ah, e outra coisa também que eu não consegui falar, às vezes falo muito, é que vocês foram pesquisar, né, sobre a vida dela. Eu também fiquei muito curiosa sobre algumas coisas e também fui pesquisar, mas eu queria ver como que era ela e os filhos dela, eu queria ver o rostinho deles, assim. Aí eu fui pesquisar como que eles eram, assim, na época do livro mesmo, as crianças e ela. Você achou Porque fotos? achei sim, Manda dá pra pra gente. ver. Eu pesquisei no Google mesmo, mas eu mando pra vocês. E é muito legal, assim, a gente colocar um rosto, né, dentro da história, assim, que a gente tá vendo. Daí agora eu fico imaginando, assim, as criancinhas, assim, do jeito que elas são. Também a própria Carolina. Sim, verdade. Ah, eu queria só falar uma outra coisa, não sei se vai dar tempo, mas é que eu achei a filha dela uma mandoninha também, né, cara? Tipo, o livro já começa com ela Sim. falando, eu tenho que fazer não sei o que pra fulaninha, eu tenho que fazer não sei o que pra fulaninha. Ela ficou o tempo inteiro fazendo as vontades da fulaninha, né, cara? Até a vida adulta, porque na entrevista com a Vera Eunice, ela fala que a Carolina começou a viajar muito depois que elas foram morar na casa, e aí ela levava somente a Vera, e os filhos ficavam. E até a vida adulta, a Vera dormia na mesma cama junto com a Carolina. Elas tinham muito, assim, uma ligação mesmo. E aí ela até conta, eu esqueci de Assim, mencionar isso, que quando elas ainda eram muito pobres e não tinham luz na casa, a Carolina ligava uma lamparina, colocava em cima da barriga da Vera Eunice e falava: Olha, fica quietinha, não se mexe, porque eu tenho que escrever. E ela ficava escrevendo com a lamparina em cima da Vera Eunice. Que bonitinho. Doideira, né? A Veronice também é uma criança com muita personalidade, eu acho. Tipo, ela falando do carro, né? Quais pessoas que ela vai levar no carro, sim, as coisinhas que ela gosta. tem Que frases gosta bem de. impactantes, né? Mas é isso, tem uma que ela Uhum. fala assim: você foi uma boa mamãe, eu não vou comprar uma mãe branca. Nossa, Porque ela sim! trouxe alguma coisa, né? Tipo, eu falei, gente, que menina danada, cara. Sim. Sim, é uma criança com muita personalidade. Eu achei ela também uma figura encantadora. Agora, sobre os filhos, realmente ela fala pouco, né? Só um dos rapazes, agora eu não lembro qual, João que dá um pouco. José. Que dá um pouco de problema, né, com a polícia, enfim. Eu fiquei assim, no começo.
eu não sabia se ela que tinha o olhar de mãe, né? Tipo, minhas crianças são uns anjos e as crianças são encapetadas, ou se realmente as crianças eram os anjos e as pessoas que falavam mal das crianças. Que bem no começo, assim, nas primeiras páginas também. Porque a vizinha não gosta do meu filho, porque meu filho fica fazendo, fala que faz isso, faz aquilo, mas meu filho não faz nada. Eu logo pensei comigo, gente, isso é muita coisa de mãe, né? É, Falar que, tipo, meu filho não, meu Sim, filho não faz isso. E não vai ver o menino é o capeta encarnado na terra. eu Ah, acho que mas eu devia tem um ainda fico. ser. protecionismo materno, sim, muito grande. Eu ainda tenho um pouco de dúvida, pra ser honesta, em relação ao filho, porque ela falou já que tá tendo problema com a patrulha, né, com ele, foi buscar Uhum. ele como, na minha cabeça, como se fosse conselho tutelar, não sei muito bem como era aqueles órgãos que ela menciona, mas eu fico assim, Carolina, será que você que não tá falando que ele é bonzinho, ou será que ele é bonzinho mesmo e tá sendo injustiçado? Que eu fiquei com o mesmo pensamento quando ela começa a ir buscar ele. Eu também Uhum. acho que eles eram, talvez não tão bagunceiros, mas 100% santos também não sei não. Então, eu fiquei muito com essa dúvida. Vamos ver agora os próximos capítulos, né? Que a gente Eu vai acho que é ter. um tema que eu fiquei segurando esse, mas acho que não dá tempo. Acho que a gente pode na próxima, talvez, se falar mais. Tenho algumas impressões sobre essa relação aí dela, que eu acho que dá para a gente explorar também. A gente também vai ver um pouco mais agora. Essa próxima. É que eu não lembro agora quantas páginas que tem o livro. Você acha que vai Então, dar 3 reuniões também ou 2? eu acho que 3. Eu tava fazendo as contas aqui. Se a gente ler até o dia 29 de outubro, a gente vai ler 50 páginas exatamente. Vai ser segunda ou quinta? É... Não, 29. Não, nossa, eu confundi a vida real agora com com o calma. negócio. O capítulo, né, que é por datas. Mas o livro, no total, tem 171 páginas. A gente poderia pegar o que falta e dividir por 2. Daria 57 páginas essa mais 57 para a próxima. Que seria até segunda, né? A próxima reunião que fica mais fácil pro Cris. Então a gente pode deixar 50, né? Porque vai ficar meio apertado, já que a reunião foi hoje. E aí a próxima a gente joga. O Daria o quê? restante. 70 É, páginas, né? acho que tá bom, né? Acho que dá. Eu acho que é possível também. Vamos ver se eu vou conseguir aguentar o ritmo de ler É. 70 páginas. É que Mas são eu acho que sim, eu curtinhos, terminei né? cedo hoje. Ah? Aham. Uhum. Você falou que estava confusa com as datas, que ela vai marcando por datas, né? E aí ela começa sempre falando, tá chovendo muito, e tem chovido muito, né? E Uhum. aí eu Uhum. fico meio, gente, que coisa bizarra a gente tá lendo e se fui me colocando no lugar dela, assim. Parece que a gente tá vivendo na mesma época que ela, né? Eu tenho essa Não impressão. muda nada, porque tudo que ela descreve ainda Tudo tão... ainda acontece, sim. Outras apostas que eu ia perguntar pra vocês, vocês acham que o lixeiro vai ler? Não. Mas ele falou que ia ler, sim, encontrei com ele, foi semana passada. Ele falou, não, esse eu vou ler, esse eu vou ler. Deu, tá bom. Eu acho que não, assim, pelo que eu conheço da peça. Eu acho que Mas é faz algo pra gente sentido. pensar também mesmo, assim, agora falando sério, de tipo, acho que tem que ver se não vai mesmo, né, dar uma incentivada e conversar com ele, né, porque é um comprometimento que a gente tem, né, do grupo aqui de se Sim, porque reunir, já senão não aconteceu da gente adiar a reunião, né, pra ele ler, ele não leu, é daí isso. ficou aqui, tipo, "Pô, a gente podia estar já no próximo livro, É, na próxima verdade. reunião, e estamos aqui ainda esperando, você não vai ler, parceiro?" Eu cogitando fazer reunião no carnaval. Você Vai, querendo fazer reunião no carnaval. sim, eu queria fazer, a gente só não fez porque ele não leu. Olha, Lucas, e a gente ainda se encontrou, viu? Só não falamos do Verdade. livro porque combinamos de fazer outra data. Porque Nossa, por mim a Esperar gente por ele, sentava assim. ali e já Por destilava mim, a tudo ali gente do já ia livro. curtir o carnaval. A gente conversava sobre o livro e depois ia pro bloco. Essa era a ideia. Mas, ó, vamos dar uma chance. Eu falo, ó, semana que vem você tem que entrar e debater o livro. É. Mesmo que leia um resumo aí. Sim, vê a Pede pro nossa chat reunião. GPT, sei lá. Sim.
Mas tá muito, muito bom. Nossa, eu tô super feliz também no Clube do Livro, porque eu acho que essas coisas de rede social, eu fui perdendo, né? Eu tava lendo muita coisa técnica, eu tenho que ler muita coisa assim, mas eu não conseguia mais ler um livro, assim, né? Do começo ao fim. A gente já tá no terceiro livro, né? E a gente começou quando? Janeiro? Começo do ano, foi? Começo do Foi ano. esse ano, cara. E a gente já tá no terceiro livro, isso é muito legal. Sim, Derrubei. também. E eu ainda, como terminei as 2 leituras do clube cedo, já tô até na metade de outro livro. É que vocês estão em outro clube, né? Mas Tenho, só que o eu outro tô lendo outra tá coisa xoxo. além do outro clube. Nossa, eu tô lendo outro também que é uma biografia do Milton Nascimento, que tem muita coisa parecida com esse que a gente tá lendo, e aí eu leio do Milton Nascimento, começo a chorar e falo, eu vou ler outro, aí começo a chorar mais, e aí é assim que tá. Sai choradeira. Você vai ler outro livro pra pôr um band-aid na ferida, você abre a ferida. Como é que é? Não é de autoajuda, é de autodestruição. Autodepressão, autodestruição. E tá bem essa vibe mesmo, gente. Às vezes tô feliz, vou ler o livro e fico triste. Sim. Tem que ficar triste um pouco, é bom. É bom ser arrebatado pela realidade. A melancolia é boa. Mas é realmente bom, gente. Eu tô adorando participar, assim. Tá me estimulando a ter um hobby mais saudável também. Sim. Tipo, sei lá, eu sinto que nos últimos anos as reuniões com amigos era sempre rolê, bebida, ir pro bar, fazer não sei o quê. Então é legal ter outro tipo de atividade, assim. Mas já tá acabando a reunião e já viu aí, Lele, a página? E qual que é o dia que a gente para? Vai acabar na página 109 do PDF, chegar até o dia 29 de outubro do diário. Sem ler, 29 de outubro. Sem ler, chegar até o dia 29. Beleza, daí acabando a reunião eu já atualizo lá as informações na descrição e a gente espera pra ver o áudio do Cris, que eu também tô curiosa pra saber o que ele vai falar, o que ele vai achar aí do resumo, não, da parte aí do inicial que a gente leu. Tá, beleza. Pode deixar que eu atualizo lá o grupo e também eu vou subir o vídeo no YouTube e mudar lá pra todo mundo poder assistir os vídeos antigos, beleza? Tchau, gente. Tchau, Beijo, gente. beijo. Muito boa reunião. Beijo, até a próxima.